é mudança de estatuto, né? Sei que muita gente ouve esse conjunto de palavras, né, nos últimos dias, mas muita gente não sabe o que de fato vai a votação, né, a partir de amanhã para os conselheiros. Tem que ter maioria simples para ser aprovado, então está bastante dividido nesse momento. A gente vai falar em relação a como que a gente acha que vai acontecer essa votação. Mas o mais importante, o que está em jogo? 54 pautas estão em jogo nessa votação, né? A gente fez uma IA aqui que você pode dar um zoom, é só para a gente compilar aqui as informações de forma geral, né? 54 pautas estão em jogo e a cédula de votação é dividida em 11 blocos, né? Então, 11 blocos são 11 votos a serem dados pelos conselheiros, que têm ali os artigos, as propostas reunidas, né? Para a gente começar aqui, então, Matheus, eu fiz artes aqui dividindo em 3 blocos de modo geral, né? Tem blocos mais curtos e tudo mais, para que a gente possa, então, avaliar, né? Para que você possa explicar, aí depois a gente traz nossa opinião e tudo mais. O bloco 1 da mudança estatutária, maior liberdade de ação para o compliance e a ouvidoria. Então, na proposta 1, o clube teria uma ouvidoria que atuaria em conjunto com a área de compliance, de forma autônoma e independente. Na proposta 2, você tira alguns artigos que estão no atual estatuto, né, que estabelecem a ouvidoria como uma função privativa de conselheiro vitalício. Na proposta 3, você determina que as funções do ouvidor geral e do ouvidor substituto sejam incompatíveis com o exercício de qualquer outra atividade junto aos poderes do clube, ou seja, um membro independente. E a proposta e a proposta 35, você coloca esse compliance subordinado ao conselho de administração, com atribuições envolvendo políticas de integridade, acompanhamento da ouvidoria, investigações internas, riscos e relatórios. Fica, então, subordinado ao conselho de administração, o compliance do clube. Bloco 2, adoção de princípios de governança mais robustos para o São Paulo Futebol Clube. Aí tem ali algumas propostas que são ali reunidas, né? Mas teria, então, um sistema de governança fundado na ética em propósito institucional declarado, orientado pelos princípios da integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade. E aí, outros artigos, né? São as propostas 4, 5, 10, 11, 12, 40 e 54. Outros artigos aí, então, para princípios ali mais robustos de governança do São Paulo Futebol Clube, né? E aí, para dar um geral resumo, né? Enfim, quanto a isso, esse agrupamento, de acordo com quem traz essa ideia, busca preservar coerência entre dispositivos que funcionam como um mesmo mecanismo. E o bloco 3, para a gente fechar essa primeira parte, porque, como eu falei, são muitas coisas para a gente falar, elaboração de orçamento real, alinhado à estratégia e detalhado e executado pela presidência, né? Então, tem ali muitas propostas dentro dessa proposta também, 6, 36, 37, 44 a 52, né? Então, são muitos blocos dentro desse mesmo, mas de forma geral, diz que o Conselho de Administração passaria a elaborar e aprovar as propostas orçamentárias anuais, passaria a ter conhecimento dos contratos do futebol, né? Também. Esse tópico 3, esse bloco 3, ele causa uma polêmica, que aí o Matheus vai explicar também, porque ele transfere boa parte das responsabilidades da presidência executiva, de quem é o presidente do clube, para o conselho de administração. Bom, queria que você desse um geral desses blocos iniciais, Matheus, visto que são 54 propostas, né? É muita coisa para a gente explicar aqui para vocês, mas eu sei que você leu durante essa tarde e pode ajudar a gente a elucidar alguns pontos, Matheus. Bom, primeiramente, o que as pessoas, os São Paulinos, devem entender é que não houve uma reflexão do Conselho do São Paulo, dos conselheiros vitalícios, dos conselheiros que lá estão, em prol de beneficiar o próprio clube. Na realidade, em razão do fair play financeiro aprovado no ano passado, o fair play financeiro brasileiro, a partir do ano que vem, os clubes terão um endurecimento com relação às suas dívidas, porque eles não poderão atrasar. Aliás, o São Paulo, em razão de uma dívida, já quase cai no. Quer dizer, ainda está em processo, né? De cair no fair play financeiro, justamente porque
a partir do ano que vem, quem tiver atrasos de pagamentos, quem não estiver cumprindo aquilo que está previsto no fair play financeiro pode ter uma grande consequência com relação às suas dívidas, principalmente o clube tão endividado quanto o São Paulo, cuja a dívida já está na casa de 1 bilhão. Então, nesse contexto, o Conselho Deliberativo do São Paulo reuniu essas 54 propostas e o objetivo é justamente reduzir o endividamento e promover um controle orçamentário no clube. Seria um presidencialismo controlado para justamente se afastar daquilo que o São Paulo vem sendo nos últimos anos. A última reunião do Conselho, inclusive, ao seu final, foi um pouco acalorada justamente por essa razão que o Gabriel falou no final. Porque, no mais das vezes, o que transparece é que está havendo uma cisão com relação à governança, à diretoria do São Paulo, no caso. O presidente do São Paulo, ele não mais vai fazer o que quer, traduzindo em miúdos. Ele vai ter um controle muito rígido e esse controle passa justamente em razão dessa esmiuçada proposta que está aí nesses 3 primeiros blocos. Com relação à ouvidoria, a grande questão é que a ouvidoria será independente e autônoma e vai funcionar em uma espécie de coordenação com o compliance. Isso vai estar definido no estatuto. Antigamente não tinha essa definição de trabalho coordenado e esses membros também perderão, né, a sua forma de ser, os seus mandatos atuais, eles não serão mais como outrora. Eles vão passar por um regulamento interno, na verdade vai haver um regimento interno para regular como será o mandato desses ouvidores. E também, além desses ouvidores que serão independentes e autônomos, haverá também a grande questão que é a do Conselho de Administração. A disposição do Conselho de Administração vai ser com 8 membros, e desses 8 membros, 3, na verdade, serão eleitos do Conselho Deliberativo, 1 do Conselho Consultivo, e aí que vem a grande questão que causou um grande debate no último conselho, na última reunião do conselho, porque 4 desses membros do Conselho de Administração serão membros externos, membros de fora, escolhidos por uma empresa especializada para que possa gerir justamente esse controle de administração do São Paulo, que será um super controle de administração, uma vez, Gabriel e Sena, que esse controle de administração, esse conselho de administração, me desculpe, é que fará a coordenação do orçamento do clube. Então, se no estatuto está previsto que o orçamento do clube é de competência do presidente do conselho, agora esse orçamento ele é todo delegado para o conselho de administração e aí vai caber ao presidente do clube, no caso como representante do clube, como diretoria, como será distribuído esse orçamento, esse teto. E aí a gente vai ter a possibilidade de fiscalizações trimestrais, porque vai ter que haver a apresentação desses balancetes. E nesse caso, o que o São Paulo busca com isso é um maior controle e fiscalização justamente dos gastos. A gente viu que, por exemplo, o presidente passado fazia gastos, por exemplo, com cartão corporativo, sacava dinheiros dizendo que seria para o pagamento de bichos dos jogadores, né? A gente viu que teve no balancete do ano passado, no balanço, na verdade, do orçamento do ano passado final, que foi reprovado o balanço agora, e houve uma série de gastos no entorno de 11 e pouco milhões, mas 7 milhões inexplicáveis. Esse tipo de situação não mais vai ocorrer a partir de agora, uma vez que o Conselho Fiscal vai estar lá apresentando os seus questionamentos diretamente, inclusive, antigamente não era diretamente, justamente para o Conselho de Administração, para o Conselho Deliberativo, enfim. A grande questão desses 3 blocos é justamente fazer com que haja um maior controle sobre o que o presidente do São Paulo fará. O presidente do São Paulo, para se ter uma ideia, se caso for aprovado essas alterações estatutárias, algumas são modificações, outras são inserções, outras são exclusões. Mas se houver a aprovação do estatuto como está aí apresentado, o presidente do São Paulo ele vai ficar estritamente com os gastos no teto em que se propuser, né? Tanto no social quanto no futebol, vai representar o São Paulo por exemplo, nos sorteios
normalmente a gente vê que nem sempre o presidente de São Paulo vai aos grandes sorteios, aos grandes eventos da CBF, ele será obrigado a ir. Enfim, haverá uma atuação do presidente do São Paulo mais estrita. E aí é que vem a grande questão, se isso tudo será aprovado ou não, porque, querendo ou não, o Gabriel Sena vai retirar muito da força do presidente do São Paulo. Sim. Essa aprovação será apenas para 2027, não tem cunho político, mas será um grande arroxo nessa atuação. Pois é, né? A véspera de uma eleição. E aí, até para que o Senna possa opinar também, para passar aí o resto das informações, né? Bloco 4 é continuidade de negócios na transição de administrações, né? Que é o que a gente sempre cobra aqui. Caso aprovado esse bloco, então, a próxima gestão, por exemplo, vai fechar uma renovação com a Superbet e vai ultrapassar essa gestão, vai ser, então, enfim, até o fim de 2031, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Bloco 5 é ajuste para aquela ideia de quórum para expulsão, que é o que gerou toda aquela discussão ali no tópico Júlio Casares, né, que vocês lembram bem aí, que um artigo dizia uma coisa, o outro dizia outra. O bloco 6, comunicação e discussão com o Conselho Deliberativo de balancetes trimestrais, né? Então prevê reuniões ordinárias em janeiro, abril, julho e outubro para conhecimento e discussão do relatório do presidente eleito, balancetes analíticos trimestrais e demonstrações financeiras acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal. O bloco 7 cria condições para um Conselho Fiscal mais atuante e qualificado, né? Então, um membro deve ter formação em ciências contábeis e registro no CRC, isso do Conselho Fiscal, justamente, né? E o bloco 6, responsabilização de dirigentes que têm atuação dolosa ao São Paulo Futebol Clube, né? Amplia a responsabilidade dos administradores, incluindo situações envolvendo recursos em benefício próprio, que é o bloco ali que a gente estava falando do Casares. E aí, para a gente fechar aqui os blocos, o bloco 9 deixa, então, esse conselho como instância que supervisiona a administração, né? E aí tem uma porrada ali de propostas, né? Mas, de modo geral, muda-se a composição do Conselho de Administração, ele passaria a ter 8 membros, 3 indicados pelo Conselho Deliberativo, 1 pelo Conselho Consultivo e 4 membros independentes, né? 4 membros aí, então, que vêm de fora, esses envolvidos ali, escolhidos mediante eleição direta, né? Cada conselheiro pode votar em um único candidato. Existiriam também pré-requisitos para esses 4 membros independentes, né? Teriam que ter reputação ilibada, experiência em organização de porte e faturamento que são parecidos ao São Paulo, imposição de conselho de administração ou C-level e ausência de relação com empresa ou intermediário de atletas, né? Não pode ser empresário de jogador, então, para estar em cima desse ponto. E uma empresa especializada contratada pela diretoria vai, então, colocar 8 postulantes às vagas independentes, e aí o Conselho Deliberativo escolhe 4 por votação aberta, mandato de 3 anos, possibilidade de reeleição, presidente e vice-presidente eleitos entre os seus próprios membros do Conselho de Administração. Bloco 10 cria fontes de recursos digitais para o São Paulo, é só uma oficialização, então, que rede social e mídia digital deve estar entre as fontes ali de exploração de marca do São Paulo, já que o estatuto é antigo, não tem. E para fechar, o bloco 11, maior transparência na prestação de contas e ações da administração. Falam, então, que esses contratos devem ser disponibilizados integralmente ao Conselho de Administração em até 7 dias. E aí, além dessas propostas, esses 11 votos, tem a disposição transitória, que apresenta uma votação separada para um estudo de viabilidade para SAF, né? Então, tem uma disposição transitória que eles têm que aprovar para que o São Paulo possa fazer, então, um estudo para que possa mudar o seu modelo de gestão num curto, médio prazo. Algo a acrescentar desses blocos, Matheus, para que a gente possa opinar, então, a respeito disso? Sim, com certeza. Primeiramente, a questão do Conselho Fiscal, não necessariamente um membro ele será formado em ciências contábeis. Ele poderá ser formado em ciências contábeis, mas se nenhum dos membros do Conselho Fiscal for formado em ciências contábeis, o São Paulo contratará
alguém que seja formado em ciência contábil ou uma empresa que seja especializada em ciência contábil, justamente para trabalhar juntamente com o Conselho Fiscal, que terá uma autonomia maior, uma vez que vai fiscalizar diretamente. Uma segunda questão importante é a questão dos contratos. Os contratos, qualquer que seja o contrato, que antes era um pouco mais restrito, mas qualquer contrato do São Paulo será revisado, ele será analisado, ele será transparencizado, se é que existe essa palavra. Haverá uma maior transparência. Por exemplo, alguém sabe quanto recebe o Rui Costa hoje? Quanto recebia o Rui Costa? Isso não era transparente. Agora vai ser obrigatório que haja uma transparência com relação tanto aos valores dos contratos dos diretores que forem contratados, quanto dos jogadores também. E esses jogadores, obviamente, que haverá um controle sobre essas contratações. Tanto, por exemplo, o São Paulo fechou com a Live Nation. A contratação da Live Nation vai suplantar o período de gestão desse cara. Essa contratação necessariamente passará por uma votação aberta, passará por um controle mais rígido, justamente porque esses contratos não podem passar o período, né, o interstício da gestão. E um outro ponto fulcral, para eu encerrar aqui, é a questão da responsabilização dos dirigentes, porque anteriormente só havia que, por dolo culpa, os dirigentes seriam responsabilizados por seus atos que lesassem o São Paulo Futebol Clube ou que lesassem a legislação vigente dentro do São Paulo, que no caso é o Estatuto e o Regimento Interno. Agora existe uma previsibilidade dos atos, e entre esses atos está justamente questões que a gente viu outrora ocorrendo, como é o caso de pessoas com contratações estranhas, com contratos de empresas de familiares, com, por exemplo, os gastos que forem feitos por cartões corporativos, eles serão mais transparentes e mais controlados, e haverá uma responsabilização direta tanto do dirigente quanto do presidente. Todo ato de dirigente ou do presidente do São Paulo será responsabilizado diretamente, e lá há alguns incisos especificando cada um desses atos. Parece até, inclusive, que foi uma transposição de tudo que ocorreu na gestão passada, colocaram nos artigos para poder punir aqueles que cometem esses atos. Então, em suma, eu acho que as partes mais importantes são essas, Gabriel. Mas antes, para passar a minha opinião a respeito dos blocos, né? Eu acho que, de novo, a gente cai em uma questão. Pelo que eu tenho de informação, essa reforma estatutária, que vai ser votada a partir de amanhã, não deve passar, porque, mais uma vez, virou um bloco político, virou uma questão política. Quem fez essa mudança estatutária, essa ideia, o chefe dessa mudança estatutária é o Outen Aires de Abreu, né? Que é o atual presidente do Conselho Deliberativo e tudo mais, que é de um lado aí da oposição. Opositores devem aprovar, e situacionistas, Maciz e companhia, devem reprovar, porque é mais um capítulo da briga política que envolve o São Paulo Futebol Clube. Ninguém é capaz de fazer uma distinção, né? Pô, esse bloco aqui, acho que vale, esse bloco talvez não, tal. Você pode votar em blocos distintos, né? O que eu acho, e aí eu quero te ouvir depois, Senna, também em relação a isso, né, em relação a esses pontos levantados. O bloco 1, acho muito, muito importante. A gente fala de aqui compliance e ouvidoria. Mas a proposta 35 deixa esse compliance subordinado ao conselho de administração, ou seja, fica algo à parte, né? Não vai haver um compliance 100% independente, inclusive para o bloco mais forte, que é o conselho de administração, né? Essa é a minha única crítica que eu faço a esse bloco 1. Eu acho que essa proposta 35 tinha que estar dividida, separada, e não junto, aí passa de boiada. Bloco 2, é um bloco que eu não tenho o que falar, acho que tem que ser de fato aprovado, né? Eu acho que é um bloco muito, muito justo. O bloco 3, de novo, entra naquele tópico que é essa mudança principal, que é a principal polêmica. Acho que os caras que estão na situação hoje que querem reprovar essa mudança tinham que barrar o bloco 3 apenas, caso eles não queiram mudar. Porque o bloco 3, ele reúne 19 propostas. Acho que o único bloco ter 19 propostas é demais, né? Fica muito, muito junto. Mas é o que tira completamente o poder do presidente e deixa na mão do conselho de administração. Esse é o bloco mais polêmico, talvez, que eu acho que um bloco desse, que você muda toda a sua estrutura política, exigiria mais tempo, mais debate. Eu acho que as coisas na pressa, é o que eu sempre falo aqui, pô, para a comissão de ética expulsar o Casares, os caras não tem data até hoje, né? Mas para fazer uma mudança complexa, tiveram 3 meses ali de deliberação, que foi até um pouco adiada, acho que foram 4, 5 meses,
apresentaram e em 15 dias vai ser votado. Vai gerar uma rejeição e vai gerar um contorno político, né? Bloco 4, para passar aqui. Eu acho que, cara, de novo, bloco 4, bloco 5, bloco 6, esses que estão na tela, o 7 e o 8, aprovaria todos, honestamente. Eu acho que são muito importantes para que haja uma mudança em relação a artigos do estatuto, outros pontos importantes. E aí entra de novo o bloco 9, que de novo faz a composição do Conselho de Administração. Esse é o bloco que tem 19 propostas, né, Minto? Então, o 9 é o bloco que tem muitas propostas. Eu estava lendo hoje mais cedo, algumas eu concordo, outras não, mas fica tudo junto, né? Então dá para você falar, pô, da 23 até a 29 eu quero aprovar e o resto não. Ou você aprova tudo, ou você reprova tudo, né? Cria de novo essa questão. E aí, para mim, bloco 10, bloco 11 e também ali a disposição transitória são blocos positivos aí também para o clube. Mas a polêmica central, Matheus, e eu vi que você pediu a palavra, quero ouvir o Senna também, está no bloco 9, que determina uma mudança na composição do Conselho de Administração, que é o ponto principal, e está no bloco 3, principalmente. Né? O bloco 3 é o que tira essa autonomia do presidente e é o que vai acabar barrando. Acho que o bloco 3 e o 9 acabam barrando essa aprovação, porque o resto tem muitas propostas interessantes, tem muitas propostas boas mesmo, mas essas duas acabam criando contorno político e, infelizmente, não vai passar toda essa ideia por conta desses dois blocos que querem passar de boiada de forma muito, muito rápida, e aí vira disputa política. Matheus, queria te ouvir. Eu só queria fazer uma pontuação antes de você não falar sobre o bloco 3 especificamente, que a grande questão é que, apesar de todas essas propostas com relação à mudança do orçamento, o que fica, na verdade, é uma grande dúvida, porque, por exemplo, o orçamento ele é disposto pelo Conselho de Administração, só que se houver divergência entre o que foi apresentado pelo Conselho de Administração e o que for executado pelo presidente, houve um grande debate no Conselho, na reunião passada, justamente para saber o que é para ser feito. E a pessoa que apresentou as propostas, me esqueci agora o nome do conselheiro especificamente, disse que deveria haver uma discussão entre o Conselho de Administração e o presidente do São Paulo para se chegar ao meio termo para ver qual é que vai prevalecer, se é a palavra do Conselho de Administração ou do presidente. Então, não existe uma especificação sobre o que vai ocorrer. No final das contas, fica aberto, fica vago se vai prevalecer aquilo que o Conselho de Administração propuser ou aquilo que o presidente executar. Por exemplo, vamos dizer que nos primeiros 3 meses da execução do presidente de São Paulo, ele tenha 100 milhões para gastar no futebol. Se ele gastar 150 milhões e for explicar o que vai acontecer, o que vai prever o estatuto, ele não diz se o presidente vai ser diretamente responsabilizado, se ele perde o cargo, se ele vai ser impedido, se vai haver uma reunião para discutir o que é que vai ser feito, ele só apenas vai transparecer. Ele pode dizer, ó, gastei 50 milhões a mais, mas no próximo trimestre eu vou apresentar uma motivação para isso, mas a gente teve gastos extraordinários, mas isso vai fugir daquilo que foi previsto pelo Conselho de Administração. Então, assim, esse embate, ele deveria também ser pormenorizado. Como ele não está pormenorizado, eu acredito que esse bloco 3 é o que vai causar o impedimento da aprovação dele. Senna, queria te ouvir quanto a essa mudança de estatuto. Depois a gente vai falar de campo, Dorival, muita coisa, mas esse tópico é muito importante. Então, eu não vou ser redundante aqui, mas assim, eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim. E a gente tem que ficar muito de olho nessas coisas, porque no papel tem muita coisa importante aí, muita coisa que no papel tá muito legal, de verdade. Então, os pontos que foram falados, principalmente responsabilização de dirigentes em atos culposos ou comprovadamente, né, que sejam maléficos ao clube, eles têm que ser responsabilizados, né? Me pega um pouco algumas questões, né? Claramente é uma coisa que tira poder do presidente, mais ao conselho administrativo, né? Quase como se fosse um parlamentarismo, né? Um regime de governo, né? Então você passa a ter ali uma divisão de poderes. Isso é benéfico. Uma pessoa só ela não pode mandar em tudo, visto o que aconteceu aí nos mandatos de Casares, Juvenal e tantos outros, né? Me pega um pouco algumas questões. Por exemplo, o compliance, ele não precisaria ter uma mudança de estatuto para ele agir, né?
mas é bom que tenha no estatuto uma regra para que o departamento de compliance não seja o que é hoje, que é um enfeite. Tá lá e ninguém sabe para que serve quem tá lá, né? Não viram nada, não souberam de nada do que aconteceu, não agiram em nada, né? Inútil. Tem uma questão aí que pega um pouco também, que é o ponto da formação desse conselho de administração. Se é esse conselho que vai ter poder, três cadeiras vão ser do conselho deliberativo, eleitos em votação, beleza? Uma do conselho consultivo e 4 independentes. São 7 ao todo, para não dar empate, né? Então, interessante. Mas aí, a gente fica meio no critério do conselho consultivo, quem que vai fazer parte disso? Quais são as pessoas que vão votar? Né? O conselho consultivo hoje tem a Aidar, tem Leco, tem um monte de gente ali. Os independentes, né? Tem ali uma parte que fala do critério, de fato, que é legal, né? Mas, por exemplo, isso, olhando o lado positivo, sem alongar muito, é o seguinte: poderia abrir uma possibilidade para que o São Paulo atuasse como uma SAF, ou fosse gerido como uma SAF, sem necessariamente ser uma SAF. Então, por exemplo, o São Paulo não precisaria virar uma SAF, que é o medo de algumas pessoas, mas ele poderia atuar como uma SAF. Um exemplo, eu sempre falo do Bayern de Munique, Borussia Dortmund também é assim. No Bayern você tem lá a Allianz, Audi, Adidas, com cadeiras no conselho administrativo. Elas são cogestoras do clube. Para elas botarem dinheiro no Bayern de Munique, mesmo que o clube tenha a maior parte das ações e seja dono, a Allianz, Audi e Adidas, elas têm uma cadeira no conselho administrativo. Com essa mudança, poderia ser possível acontecer isso no São Paulo. Sei lá, Bradesco entra ali com uma cadeira, com grana, a Ambev, a Mercado Livre, por exemplo, né? Só que, o que me dá medo? E acho que a gente tem que ficar muito com o pé atrás. A pressa para aprovar isso daí. Não teve tanta pressa para expulsar quem fez mal ao clube. Não está tendo tanta pressa para punir pessoas que fizeram mal comprovadamente ao clube. E várias manobras que estão sendo feitas no clube para proteger aliados políticos. E por que está tendo uma pressa tão grande para aprovar esse bloco gigantesco de propostas? Isso que pega um pouco. Qual é a real intenção? Né? Porque está tendo uma eleição agora. Vai ter uma eleição em novembro, dezembro. E é o que eu falo, tudo que tem ontem a gente olha de outra forma, né? Sempre. Exato. Qualquer comissão séria que queira o bem do clube não pode ter ontem, para ser sincero. Exato. Então, por exemplo, vou polarizar aqui na figura do Outen, né? O Outen, até ontem, ele mesmo se declarando apartidário, ele era aliado político do Casares. Várias interpretações que foram feitas, várias medidas que foram feitas nos últimos meses, foram claramente tomadas pelo Outen para proteger algumas pessoas envolvidas em escândalos de corrupção, para elas não serem expulsas, ou para dificultar essas votações. Vocês lembram a questão do quórum, interpretação ali para expulsar Dedé, Douglas, Mara, tudo isso, né? E aí, agora que ele não é situação, agora que eles viraram oposição, agora os caras querem correr para mudar o estatuto porque tem uma situação diferente, sabe? Tá meio confuso. Não que a situação seja uma maravilha, que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso, e o clube lindamente gerido. Os dois lados são uma porcaria, né? Mas essa pressa, ela não me parece ser algo para, nossa, o São Paulo tem que estar bem, tem que estar organizado. É muito mais visando alguma questão política. Então, a gente tem que ter muito pé atrás. E os conselheiros que votarem também têm que se atentar muito a isso. São dezenas de blocos. Você acha que todos os conselheiros vão ler atentamente todos os pontos? Eu tenho um pé atrás com isso, Gabriel. Muito. É isso, vamos acompanhando aí então essa questão da reforma estatutária. Acho que tem blocos válidos, espero que os conselheiros possam fazer uma distinção. Não vão fazer, né? Vai virar uma disputa política, mas é importante a gente acompanhar.